Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador e do nosso Pai esteja com todos vocês. O canal Verdade das Escrituras tem o objetivo de alertar os nossos amados irmãos, aqueles que buscam conhecer a verdade do nosso Pai e conhecer a verdadeira palavra que está nas Escrituras. Hoje eu quero direcionar esse vídeo em especial, em particular, a algumas pessoas que eu tenho amigos que pensam dessa maneira e eu creio que seja o pensamento talvez de muitas pessoas, que é o seguinte: eu não creio que o Pai, que o Criador, que o nosso Salvador deixaria que nós fôssemos enganados. Então eu quero ler um texto, vou citar outras passagens para não fazer um vídeo muito longo e quero fazer também uma analogia para que fique claro, para que fique entendido se o nosso Pai deixaria ou não que nós fôssemos enganados, tá ok? Então vamos lá. Se nós formos em Mateus 24, no verso 4, diz assim: Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém vos engane. O verso 5 diz: porque muitos vão aparecer falando em meu nome. Veja, isso é um aviso, que ninguém vos engane. Na versão, essa aqui é a versão que eu li, a nova tradução. Isso é Mateus 24:4. Agora, se nós formos em Marcos, no capítulo 13, verso 5, diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome. Veja, ele está avisando que ninguém vos engane. Se você, querido, pode procurar por você mesmo, se você for em Efésios capítulo 5, verso 6, Paulo está avisando. Colossenses capítulo 2, verso 4, Paulo está avisando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, Paulo também diz aí que ninguém vos engane. Estou te dizendo isso para que ninguém engane vocês. E também o apóstolo João diz na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 7. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Se estão avisando, se os apóstolos avisaram, se o nosso Salvador avisou, é porque nós podemos ser enganados. Então, esse pensamento de que eu não creio que o Pai deixaria que nós fôssemos enganados, não tem valor. Vamos fazer uma analogia. Veja bem. Você que é pai ou mãe, ou mesmo que você não seja, apenas imagine a situação que eu vou propor e colocar aqui. Se você tem um filho da idade de entre 8 e 12 anos, ou menos ou mais, e esse seu filho vai atravessar a rua, você provavelmente vai dizer para ele: ei, cuidado, olhe para os dois lados antes de você atravessar a rua e tenha certeza de que você pode atravessar em segurança. Ok? Ou seja, esse é um aviso, assim como os apóstolos e como nosso Salvador está avisando. Eles estão avisando. Ou seja, por quê? Porque nós estamos por nós mesmos, nós estamos por nossa conta. Nós temos que ter o próprio cuidado. Eles dizem: cuidado, que ninguém vos engane. Como você diria para o seu filho: cuidado, olha para os dois lados antes de atravessar. Mas veja que se não fosse necessário avisar, se nós estivéssemos totalmente
cuidados nesse sentido, ou seja, não seria possível, não seria permitido que nós fôssemos enganados, não teria o aviso, querido. Ok? Se você tem uma criança, agora, se você tem um filho de 1 ano, 2 ou 3 ou 4 anos, muito provavelmente você não vai deixar essa criança atravessar uma rua sozinho. Precisa você avisar para ela? Se toda e qualquer vez que essa criança for atravessar a rua, você vai estar com ela nos braços ou de mão dada com ela, precisa você avisar para ela? Cuidado para atravessar a rua? Não, porque você está cuidando. Você já está tendo cuidado, então você não precisa dizer para ela. Então, se o nosso Salvador e os apóstolos que escreveram parte das Escrituras para nos ensinar a verdade, eles estão dizendo que ninguém vos engane, cuidado para que ninguém vos engane. Eu vos escrevo isto, filhinhos, para que ninguém vos engane. Se eles estão avisando é porque nós é quem temos que cuidar. Nós é quem temos que olhar para os dois lados. Nós é quem temos que ter o cuidado. Então, esse pensamento é egocêntrico, egoísta, ingênuo e, me perdoem, ignorante. Por que você, que é protestante, evangélico, por que você pensa assim? Não, eu não creio que o nosso pai nos deixaria ser enganados. Mas você crê que o católico está enganado? Sim ou não? Você que é católico? Não, eu não creio que meu pai me deixaria enganado. Mas você crê que o budista está enganado? Então quer dizer, ele só é seu pai? Você é melhor? Você se acha melhor que as pessoas que você julga estarem enganadas? Estarem enganadas? Você acha que por que ele cuida mais de você do que do próximo? Queridos, ele criou a todos, cuida de todos, está avisando através da palavra dele que nós devemos cuidar. Esse é o cuidado que ele está tendo, está avisado, tanto pelo Salvador como pelos profetas, como pelos apóstolos, perdão. Ok? Mas pelos profetas também, vamos lá em Jeremias, no capítulo 17, eu vejo muitos, existe todo mundo conhece esse verso, Jeremias 17, 5, que diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Querido, ele está falando aqui de coisas espirituais. Leia todo o capítulo 17 do livro do profeta Jeremias e você vai entender que ele está falando de coisas espirituais. Eu já vi em templos religiosos líderes dizendo: ai do homem que confia no homem, maldito o homem que confia no homem, se ele emprestar dinheiro, se ele tiver uma confiança exacerbada, ai do homem, ou outros disseram, ai do homem que confia em si mesmo, ai do homem que confia no homem quer dizer em si mesmo. Queridos, isso aqui está falando apenas de coisas espirituais, ok? Eu não vou ler o texto inteiro, tá? Porque vai tomar muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo, mas leia, entenda, releia se for necessário. Através da boca do profeta, Deus está falando o seguinte, que o pecado de Judá está aí escrito de forma ferrenha, está escrito como tá escrito no coração deles, como da mesma forma que foi escrito as leis em tábuas de pedra, está escrito de forma bem com um relevo enorme, porque eles construíram altares, eles se lembram daqueles altares que eles fizeram para os deuses deles. Então está falando de coisas espirituais, e aí diz no verso 5, assim diz o Senhor. Vou ler o verso 4, para você pegar um pouquinho do contexto. Diz assim, ó: vocês perderam a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu a minha ira que arderá para sempre.
Ou seja, por que eles têm esses pecados tão já gravados no íntimo deles e eles foram guiados por outras pessoas para agirem dessa maneira, para até chegarem a esse ponto? O verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Veja como está falando de coisa espiritual. O coração se afasta do Senhor para confiar nos homens. De que ele está falando, querido? Está falando dessas pessoas que estão enganadas, crendo em homens, em líderes religiosos, frequentando templos religiosos, que dizem, não, nosso pai não deixaria que nós fôssemos enganados. E ele está falando, ai do homem, maldito do homem que confia no homem. Para que as coisas espirituais sejam levadas a ele. Maldito esse. Coitado desse. Ai dele. Querido, olha o que diz aqui no final do verso 5. Cujo coração se afasta do Senhor. Você está confiando nos homens, confiando nos líderes religiosos e deixa o seu coração se afastar do Criador, do Pai. Não permita isso, querido. Ok? Nós podemos ser enganados, sim. Somos avisados para ter o cuidado para que não venhamos a ser enganados. Maldito aquele que confiar em homem. O aviso sobre o engano está nas Escrituras. O Pai, o conhecimento do Pai está nas Escrituras. Não abandoná-lo está em buscar a verdade nas Escrituras. E é por isso que eu não canso de repetir. Repito, falo, insisto, admoesto, advirto e falo, querido. Não canso. Leia as Escrituras. Faça-se esse favor, leia as Escrituras, procure a verdade nas Escrituras Sagradas. Busque. Eu vou repetir aqui onde está escrito. Mateus 24, 4, Marcos 13, 5, Efésios 5, 6, Colossenses 2, 4, 2 Tessalonicenses 2, 3, 1 João 3, 7 e a respeito do maldito homem que confia no homem está em Jeremias capítulo 17. Está no verso 5, mas leia todo o capítulo para que você tenha entendimento de que está falando de coisas espirituais. Maldito o homem que confia no homem em relação às coisas espirituais. Não confie em ninguém. Leia as Escrituras. Você não está totalmente livre de ser enganado. Mas para que você não seja, leia. Ok? Muito obrigado por ter assistido até o fim. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se, divulgue o canal. Se você gostou, clique aí em gostei, que isso já ajuda a divulgar o canal no próprio YouTube. Se você quiser postar o vídeo em outras redes aí, fique à vontade, tá ok? E que o nosso Pai, que o nosso Salvador esteja com você, que a paz deles esteja guiando os seus pensamentos e a sua vida, tá ok, querido? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.